Hoje a gente vai falar sobre o plano B para a CPI mesmo. Não sei se eu já expliquei aqui, mas como é que funciona? O relator, que nesse caso é Renan Calheiros, apresenta seu parecer com suas conclusões e tudo mais, mas qualquer integrante da CPI pode apresentar um relatório paralelo, um substitutivo. Se o cara tiver os votos, se conseguir aprovar na CPI, ele aprova um relatório paralelo e o do relator vai para a gaveta, melhor vai para o lixo mesmo. É descartado esse parecer oficial, vale aquele que é aprovado pelos senadores. No caso do governo do presidente Jair Bolsonaro, dificilmente eles vão ter os votos necessários para fazer essa substituição em relação ao relatório do Renan Calheiros, mas a peça serve como pressão e como forma também de expor as suas teses, os seus argumentos, de se defender do que está sendo preparado, que a gente sabe que vem com uma forte dose de oposição ao governo federal. Eles já estão com a mão na massa, os governistas. Eu conversei com uma pessoa que está diretamente envolvida na confecção dessa peça e eu vou dizer um pouquinho para vocês do que me adiantaram de como deve vir esse relatório paralelo dos bolsonaristas na CPI. O texto está sendo escrito rebatendo um a um os crimes apontados no relatório do jurista Miguel Reale, que está ajudando os senadores do G7 na confecção do relatório final. Para quem não ligou o nome à pessoa, Miguel Reale é quem escreveu aquela peça que pede o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Como eu disse, eles vão consolidar num lugar só os argumentos que já vêm sendo utilizados para eles se defenderem das acusações das quais eles estão sendo incriminados e que eles estão sendo acusados dentro da própria CPI. Por exemplo, eles vão repetir que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu o crime de prevaricação, que é quando você fica sabendo de alguma suspeita de corrupção e não reporta às autoridades competentes para investigar. Então, eles vão dizer que o presidente não cometeu esse crime de prevaricação e estará lá no relatório que Bolsonaro falou com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que apurou internamente e não viu problemas, não encontrou nenhuma irregularidade na compra da Covaxin, aquela que foi denunciada aí pelos irmãos Miranda. Em suma, portanto, não deve haver muitas novidades em relação ao que nós já estamos acompanhando do que tem sido utilizado como argumento pelos bolsonaristas. Mas tem 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui para vocês que vão constar desse relatório paralelo. O primeiro é o seguinte: as supostas irregularidades nos estados que fazem parte do escopo de abertura da CPI, que não estão sendo investigadas pelos senadores, devem entrar nesse relatório paralelo. Muitos documentos chegaram e ficaram escanteados lá pela turma do G7, e um dos pontos, inclusive, que deve entrar nesse texto, que vocês que estão acompanhando sabem que o senador Eduardo Girão tem batido muito nessa tecla, são as aquisições do consórcio do Nordeste. De acordo com o senador, a empresa Hempcare recebeu 50 milhões de reais antecipados para entregar respiradores ao Nordeste e não entregou. Então, eles vão tentar organizar esse material que chegou e do qual eles dispõem sobre esses assuntos nos estados para colocar nesse relatório paralelo também. E um outro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é o tal do tratamento precoce. Houve uma discordância sobre incluir isso no relatório. Há um receio muito grande de que botar isso em texto, botar isso no papel, possa acabar servindo lá na frente para incriminá-los, para responsabilizá-los em função de mortes que aconteceram. A gente está acompanhando esse caso, por exemplo, da Prevent Senior. Mas esse ponto vai acabar entrando no relatório, pelo menos esse é o cenário do momento, a pedido do senador Luiz Heinz, e também por conta do fato de que isso também deve entrar no relatório do senador Renan Calheiros. Eles devem construir uma argumentação para rebater essa acusação que deve ser feita por Renan. O presidente Jair Bolsonaro continua falando sobre isso, então eles acreditam que Renan Calheiros não vai abrir mão de botar isso no relatório final. Só que os senadores bolsonaristas vão abandonar aquelas supostas pesquisas que, em tese, corroborariam a validade de cloroquina e afins. Eles vão focar no que dá para não criminalizar, que é a autonomia do médico para receitar e o uso compassivo naquele momento em que ainda não se tinha muita clareza sobre o que fazer, sobre a maneira correta de se tratar o coronavírus. Então,
O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, já adiantou, inclusive, que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está ajudando, está incluindo fatos aqui e acolá. Mas outra pessoa que está ajudando é o ex-secretário executivo, Elcio Franco, que foi secretário executivo na época do Pazuello e que está hoje lotado na Casa Civil. Segundo eu ouvi das minhas fontes, ele está ajudando, inclusive, a acessar outros materiais disponíveis no Ministério da Saúde que não estão lá na CPI. Informações que podem ser acessadas por meio da Lei de Acesso à Informação, por exemplo, mas que não foram solicitados pela CPI, porque não há interesse da CPI em rebater, enfim, no acesso a essas informações. Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São duas opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios.